Oi, pessoal, tudo bem? Começando Conexão Legislativa de hoje, março, um mês, né, de conscientização pelas lutas e causas da mulher também em todos os setores. Esse é o tema aqui do Conexão Legislativa. A gente vai falar de representatividade da mulher na política. E quem me ajuda hoje aqui no Conexão Legislativa é a Noemi Araújo Lopes. Ela é cientista política e conhece bem sobre esse tema, é estudiosa sobre o tema. Bem-vinda, Noemi, aqui ao Conexão Legislativa. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, trazer informação e, como você mesmo disse, conscientização sobre as causas e as lutas das mulheres, não só nesse mês, né, mas para toda a vida. E aproveitando essa palavrinha que nós falamos, né, do conscientizar, da conscientização, eu ouvia no início do mês algumas pessoas dizendo, olha, o Dia Internacional da Mulher não é para dar parabéns às mulheres, é para, sim, se pensar nas questões de gênero, de pensar sobre equidade, não que não se possa dar o parabéns, mas é para se pensar de uma outra maneira. Para a gente começar, então, o nosso papo, qual que é a sua análise, até sobre essa fala? Olha, eu sou totalmente a favor de presentes, tá? Então, o problema não é você não dar as flores, não dar um presente ou não trazer esse simbolismo, mas é que além desse presente, você entenda pelo que você está fazendo, qual que é a motivação disso, né? Muitas pessoas chegam com palavras muito bonitas, com homenagens e poemas, mas no dia a dia não tem a atitude necessária que a gente tanto busca, né? Que é de fato implementar políticas públicas afirmativas que incentive a participação da mulher nas empresas, nos espaços públicos, nos espaços de poder, é não interromper a mulher na hora que ela está falando, ou sugerir que ela não entende do que ela está falando, ou taxar alguma mulher de arrogante, grossa, quando ela se impõe para defender o seu ponto de vista. Então, quando a gente fala não me dê flores, me dê respeito, é nesse sentido, para que de fato as ações elas sejam de fato, né, executadas, para que não seja apenas um simbologismo no dia, né, que faz essa comemoração, mas que sejam atitudes diárias que tragam essa conscientização da importância da valorização da mulher no ambiente de trabalho, dentro de casa, nos espaços públicos, na política, na economia, aonde quer que ela esteja. Justamente essa fala é primordial para a gente começar a falar sobre representatividade e representatividade na política, né? Você disse há pouco, né? Algumas questões, muitas vezes em assuntos, vamos dizer aqui, entre aspas, mais masculinos, né? Realmente, em alguns momentos, as mulheres são taxadas, você não entende muito disso, ou a mulher está tentando argumentar e não consegue. Isso às vezes se predomina em ambientes, em assuntos, vamos dizer assim, tidos como sempre da ala masculina. E pensando que nós estamos falando sobre política, até pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, se a gente disser 20, 30 anos, ainda é pouco tempo. Era um espaço predominantemente masculino e que as mulheres começaram a galgar e muitas ainda sentem essa pressão de estar num ambiente masculino. Começando a falar efetivamente sobre o nosso tema, mulheres na política. São poucas, apesar da gente já ver uma grande evolução, mas eu imagino que elas passem por essas questões também, né, de não serem ouvidas. Justamente, quando a gente começa até a falar sobre mulheres na política, a gente fala que a mulher ela tem que trabalhar duas vezes, a mulher negra ela tem que trabalhar duas, três vezes mais para se fazer ouvida, para se fazer respeitada, seja ela a mulher num cargo eletivo, né, que foi eleita para estar ali representando a sua comunidade, o seu eleitorado, bem como as mulheres que trabalham em outras áreas da política. E aí eu estou falando da assessoria parlamentar, eu estou falando das mulheres que trabalham na área de relações governamentais e institucionais, com advocacy. Então, todos esses setores, né, que se envolvem com política, e seja no poder legislativo, judiciário, executivo, nós mulheres enfrentamos essas dificuldades, essas barreiras diariamente por conta de diversas limitações, seja
o machismo institucional enraizado na nossa sociedade, seja a questão do racismo estrutural também que vem junto, e quando vem para a mulher negra é ainda mais difícil da gente conseguir ultrapassar esses limites, mas a gente tem buscado diariamente superar isso, né, juntas, trabalhando efetivamente para que medidas como punições, né, na verdade, sejam executadas, bem como o favorecimento para que as mulheres consigam estar nesses espaços e consigam cada vez mais subir, né, o nível e assumir as lideranças, assumir os votos, serem eleitas dentro da política, nos espaços públicos principalmente. E, Noemi, você faz parte de um grupo de pesquisa justamente sobre liderança feminina na política, não é? Hoje, qual que é o cenário que nós temos sobre liderança feminina na política? Melhorou em relação às últimas décadas? Hoje, a mulher, ela se sente realmente, se essa for a palavra, de estar ali representando as outras e não se importar com essas questões que você pontuou, que muitas vezes, vamos portuguesar aqui, né? Um olho torto aqui, um questionamento interno, será que ela está ali porque dá conta, porque é formada para isso ou por outras questões? Porque isso é machismo, né? Isso é essa questão também estrutural que se tem. Sempre há dúvida se a mulher pode estar lá porque ela é preparada para isso. Infelizmente, a gente teria diversos programas para falar sobre isso, né? Mas eu vou tentar resumir aqui um pouquinho de tudo que a gente vive diariamente. Nós somos hoje mais de 51% da população brasileira enquanto mulheres e mais de 52% enquanto eleitorado brasileiro. No entanto, no Congresso Nacional, hoje somos apenas 16% do parlamento. Então, nós estamos bem distantes dessa representação. Nas últimas eleições, em 2020, no cenário municipal, para as eleições municipais, nós conseguimos caminhar um pouquinho a mais, e hoje somos 13% das vereadoras e 12% das prefeitas, mas isso ainda está muito distante da paridade de gênero que a gente tanto trabalha para alcançar, que é essa equidade, né, de representação. E não é só a igualdade, não é 50%, 50%, a gente trabalha pela equidade, porque é para que seja a representação proporcional. Se nós temos 52% de mulheres, que sejam representadas de forma equânime, né, dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, né, dentro dos governos estaduais, e é por isso que a gente trabalha tanto. Qual que são as dificuldades que hoje a mulher enfrenta? Começa desde o momento que ela decide, por exemplo, se candidatar. Ela muitas das vezes não tem apoio da própria família, ela vai ser questionada sobre os filhos, com quem que ela vai deixar os filhos, e o trabalho dela, como é que ela vai fazer, e o cuidado doméstico, como é que vai ser? Ela consegue, ela tem dinheiro para bancar uma campanha política, ela pode estar à noite nas ruas, nos bairros, conversando com os moradores e tentando conquistar esses votos. Tem a questão da violência física que muitas mulheres sofrem, né? Qual mulher se sente segura hoje de no meio da noite, depois, sei lá, das 9, 10 horas da noite, passear numa rua para conversar com moradores? Assim como ela não tem, às vezes, financiamento, às vezes não, a maioria das vezes, financiamento para bancar a sua campanha, sendo que mesmo com as mídias hoje, com as redes sociais, você precisa de dinheiro para pagar alguém para fazer suas artes, para gerenciar suas redes sociais, os seus santinhos que a gente chama, né, os panfletinhos, eles custam dinheiro. Então são uma série de dificuldades que a mulher enfrenta que muitas das vezes o homem não é questionado. Quando o homem fala que vai se candidatar, alguém pergunta com quem ele vai deixar o filho dele? Alguém pergunta se ele se sente preparado para isso, se ele estudou o suficiente para de fato ser um vereador, ser um prefeito, se ele fez alguma especialização em políticas públicas para poder assumir esse cargo. Ninguém fala isso. Ninguém questiona o homem quando ele chega, às vezes, numa roda de bar, se apresentando como candidato. Muitas das vezes as pessoas, até por educação, recebem o panfleto sem questionar, mesmo que não vote naquele homem. Mas quando é uma mulher, nós notamos diariamente isso que a gente até chama de violência política de gênero, né? Dentro desse ambiente político, o que cada vez mais desincentiva a mulher a se candidatar, a se colocar à disposição de um partido, a enfrentar uma campanha até o final, porque diariamente ela é desestimulada a isso.
E aí isso só corrobora para a subrepresentação da mulher nesses espaços de poder. E essa falta, né, de estímulo, né, pegando o gancho nesse final da sua fala, é o que talvez me preocupe mais. Não que as outras não se preocupem, não que as outras questões que você apresentou não seja para se pensar. Mas quando eu pego com essa questão do estímulo, você tira também, às vezes, a vontade de uma mulher de querer seguir na carreira política e por essa falta de estímulo, mude o pensamento, melhor não, né? E você acaba entrando no bolo do que é cultural no Brasil, né? De se colocar essas questões, porque sempre tem que se colocar a questão materna da mulher à frente do profissional, né? Já pré-julgam a mulher por ela querer daqui a um tempo ser mãe, ou por ela já ser mãe, e como é que vai dar conta de tudo. É preciso ainda se discutir mais essas questões na sociedade, não só num mês como março, que a gente está falando de Dia Internacional da Mulher? Com toda certeza, porque é justamente esse incentivo que falta para a gente fazer qualquer coisa na vida, né? Muitas das vezes, quando a gente vai até fazer algum plano, mudar de casa, às vezes conversar com os nossos próprios amigos, nós sentimos essa necessidade de afirmação, de apoio, de incentivo. Então, ainda mais para a mulher, num ambiente que ele é tão pesado, que ele é tão difícil, que você enfrenta diariamente barreiras que te desincentivam todos os dias. Então a mulher ela precisa primeiro conseguir provar para si que ela é capaz, provar para a sua família que ela pode, provar para o partido político, provar para a sociedade. E essa necessidade de provas, que muitas das vezes é exigido de uma mulher, e principalmente eu quero bater bastante nisso, inclusive de uma mulher negra, principalmente, isso sobrecarrega ela ainda mais nessas exigências, fazem com que ela comece a desistir e fale, não, eu não sou capaz, eu não tenho estudo suficiente, eu realmente não tenho com quem deixar meus filhos, eu não vou poder sair à noite, eu não posso pedir demissão do meu emprego, e isso vai fazendo com que as mulheres simplesmente, elas não reconheçam o potencial que elas têm, não encontrem em si a necessidade de representar outras mulheres, e isso vai fazendo esse ciclo vicioso, né, de perpetuando essa subrepresentatividade que a gente tanto tem falado sobre isso. Então, dos trabalhos que eu tenho atuado enquanto ativista, né, dessa causa, é mostrar para as mulheres que elas são capazes, que por que não você pode se candidatar? Por que não você não pode ser a representante da sua comunidade? Por que não? E quando a gente às vezes começa com um curso de formação política para as mulheres, a gente fez aqui em Brasília um desses cursos, e no primeiro dia do curso a gente pergunta quem tem interesse em se candidatar, e assim, 1/5, acho, da turma levantava a mão, porque já eram mulheres já afiliadas, que já tinham participado de alguma Sim. coisa. E ao final do curso, o percentual de mulheres que se veem possíveis candidatas aumentam de forma significativa e nos traz muito otimismo. Mas o que a gente percebe foi até uma coisa que você falou, desse pré-julgamento. As mulheres não têm a possibilidade de serem perguntadas se elas querem ou não querem, se elas podem ou não podem, ou se elas estão dispostas. Simplesmente a sociedade já rotula e já traz essa estigmatização de que ela não pode, que ela não vai dar conta, que ela não consegue, que com a maternidade é mais difícil, com uma deficiência física é praticamente impossível, sendo que nós temos hoje senadora, né, a Mara Gabrilli, que tanto representa pra gente essa questão das mulheres com deficiência dentro do parlamento. Nós temos mulheres mães que estavam amamentando dentro do plenário. É fácil? É lindo? Não, não é. Mas assim como a mulher também pode estar, o homem também pode estar com seu filho, né? Por que o filho não pode estar lá com ele? Então, essas taxações, né, antes mesmo da mulher ser questionada da vontade dela, que precisa ser de fato combatido, conscientizado e eliminado o quanto antes. Justamente, e você toca num assunto muito importante quando a gente está falando. Ser mulher já tem os seus percalços, não é? Ser mulher negra na nossa sociedade tem um coadjuvante
a mais, né? Nós estamos falando aqui de mulheres na política, falando de mulheres negras, e aí eu me lembro da Benedita da Silva, uma das grandes expoentes também de mulher negra que está na política e é atuante, não é? Será que um A dia, Benedita, já que dizem que é... Diga. não, apenas para dizer que a Benedita ela é um expoente, né? Ela é uma precursora desse movimento das mulheres na política, é uma mulher constituinte, primeira vereadora negra eleita, governadora negra eleita de um estado tão importante do nosso país. Ela traz esse protagonismo da luta da mulher na política, da mulher negra periférica. Ela de fato é um símbolo que, independente da sua ideologia, se é de direita ou se é de esquerda, ela traz uma Sim. representatividade muito importante para o nosso país. Num país de maioria negra, de maioria de mulheres, ela é uma representante que, inclusive, deveria ter outras, né, como ela dentro do nosso parlamento, para de fato nós nos sentirmos representadas. E é bem dentro disso que você está falando, Amy, que é a minha questão. No sentido, se dizem tanto que algumas questões no Brasil é cultural, será que a gente ainda vai demorar muito tempo para efetivamente ter mais mulheres como Benedita da Silva em cargos importantes no cenário político nacional? Será que a minha pergunta falta ainda mais representatividade para que as pessoas se reconheçam como parte do processo? Infelizmente, se a gente continuar no ritmo que nós estamos, mesmo com pequenos avanços a cada eleições, estudos mostram que se a gente mantiver esse ritmo, né, a cada eleição, municipal ou geral, a gente só vai alcançar a paridade de gênero em 2080. Daqui 60 anos. Então, imagine o quanto nós perderemos enquanto sociedade, enquanto população brasileira, sem a presença dessa representatividade, dessa diversidade nos grupos que detêm a possibilidade de criação, de implementação de políticas públicas, de legislação. Quando a gente fala de mais mulheres na política, de mais mulheres negras na política, a gente não está falando que essas mulheres vão trabalhar apenas para mulheres. Que todas as propostas que elas apresentarem vão impactar apenas as mulheres. Quando a gente fala de um grupo diverso, representativo de vários estados do Brasil, com os seus diferentes históricos, né, experiências de vida, raça, crenças, a gente fala de uma pluralidade de ideias que naturalmente construi políticas públicas mais inclusivas, mais assertivas, mais eficientes. Então, a gente pode até ter como exemplo o próprio contexto da pandemia. Se dentro do Congresso Nacional nós não tivéssemos mulheres hoje para pensar nas mães solo que têm perdido seus empregos, que têm perdido as suas rendas por conta da crise econômica somada à crise sanitária, provavelmente a gente não ia ter conseguido aprovar, né, o auxílio emergencial com valor diferenciado para as mães solo, que é uma grande parte das famílias brasileiras hoje. Então, quando a gente fala de ter mulheres negras dentro do parlamento, a gente fala dessa visão diferenciada para a construção de políticas públicas que beneficiam toda a população e todo o país. Então, se a gente nota justamente que hoje nós temos 52% do eleitorado brasileiro e apenas 16% de mulheres dentro do Congresso, esse déficit, né, esse gap de representação, ele é muito esdrúxulo e ele precisa ser diminuído a cada eleição. Só que as eleições só acontecem a cada dois anos, né, vamos colocar assim, municipais, junto com as gerais. Então, a cada 2 anos a gente precisa aumentar, duplicar esse percentual para que a gente reduza esse período de 60 anos para chegar à paridade de gênero. Só para acrescentar uma informação, países que têm paridade de gênero nos seus conselhos deliberativos, nas suas cúpulas, né, de poder de decisão, você percebe como as políticas públicas são mais inclusivas, são mais eficientes e têm tido diferencial, né, para a população, principalmente no contexto de pandemia. A gente viu países sendo liderados por mulheres, como que
lidar com a situação da pandemia tem sido muito mais eficiente, muito mais assertivo mesmo, acredito que essa é a palavra Sim. certa para a gente usar, e beneficiando toda a população e não apenas a população de mulheres daquele determinado local. E uma dessas mulheres, né, que ficou e está em evidência na pandemia é Angela Merkel, né, na Alemanha, dizendo e colocando em prática e sendo uma representante aí do seu país efetivo nesse momento de pandemia. Mas quando você fala como é que a gente tem ali, né, só uma porcentagem muito pequena no Congresso Nacional, isso também acaba refletindo nas casas legislativas, nas câmaras dos vereadores. Qual que é a sua análise quando a gente fala de, entre aspas, cotas femininas nos partidos, mínimo de candidatura por gênero? Porque, pela sua fala, eu chego à conclusão que essas candidaturas por gênero em cada partido, as cotas, elas não ajudam na equidade, elas só são uma soma. Na verdade, a política de cotas ela é extremamente necessária para o nosso país como um todo, principalmente por conta do nosso histórico, né, e em relação à escravidão com a população negra, e principalmente com essa questão da falta de representação das mulheres na política. Quando a gente fala da política de cotas, a gente tenta diminuir esse tempo de atraso, de tanto tempo sem representação nos espaços de poder, nas escolas, nos lugares onde, né, a população branca hoje tem esse privilégio de estar. Qual que é o ponto importante? As cotas elas não devem ser uma política eterna, perpétua. Pelo contrário, como eu falei, elas são um mecanismo, um instrumento, né, da legislação para diminuir esse tempo até que a gente consiga alcançar essa paridade, e aí no caso hoje falando paridade de gênero na política. Existe a legislação desde 97 que propôs, né, essa necessidade da representação feminina, e qual que é o interessante? A legislação ela fala que é um mínimo de 30% de gênero nas candidaturas dentro dos partidos políticos. Naturalmente, pelo machismo, pelo racismo, por toda essa bagagem que a gente carrega no nosso país, subentendeu-se que tem que ter 30% de mulheres nos partidos como candidatas. Não, a palavra é gênero, não é mulheres. Então eu podia ter sim 30% de homens e 70% de mulheres. Entende? Então até nisso a gente já está ficando para trás. Não, teve 30% de mulheres, está ótimo. E qual que também são os percalços que a gente ainda carrega? Os partidos políticos colocam 30% de mulheres, já começou errado, né? Porque não é isso, apenas para corresponder à cota, ganhar os recursos disponíveis para elas. Os recursos que são destinados, e está previsto na legislação, para capacitar mulheres, para ajudá-las, para incentivá-las, instruí-las no processo político eleitoral, elas não têm recebido esse tipo de apoio, elas simplesmente se filiam ao partido e são jogadas ali e elas têm que correr atrás sozinha, sendo que os homens recebem todo o aparato legislativo, político para fazer uma campanha competitiva e as mulheres continuam atrás nessa situação. E aí, durante a campanha, a gente até percebeu durante a pandemia, tendo em vista que algumas coisas estavam acontecendo virtualmente, muitas foram enganadas, muitas não receberam as informações necessárias e importantes para continuar o seu mandato, não receberam a ajuda necessária para continuar a sua campanha, muitas desistiram no meio do caminho, algumas conseguiram chegar ali, mas já chegaram totalmente defasadas, né, no sentido de campanha, né, igualitária, porque o que a gente trabalha não é para que a mulher passe o homem e ela seja melhor do que o homem para se eleger. A gente quer que as mulheres tenham as mesmas chances de disputa. E chegando ali no voto, chegando ali na urna, o eleitor vai decidir. Entende? Então, hoje, sim, colocar as candidaturas, as cotas nas candidaturas, elas têm ajudado, ainda de forma
difícil, de certa forma, assim, devagar, mas elas têm tentado acelerar para que a gente consiga essa paridade de gênero, mas o que a gente também tem trabalhado é para que a gente consiga essas cotas dentro das cadeiras, porque senão não adianta, vai chegar na hora do voto, ela não conseguiu fazer uma campanha justa, uma campanha nos mesmos níveis que o homem, ela não vai conseguir se eleger. Então, as cotas precisam estar nas cadeiras efetivas para que mulheres sejam eleitas de fato, até que a gente chegue num nível de paridade onde os dois estão ali equiparados na disputa, na representação, e aí as cotas não sejam mais necessárias, nem para mulheres negras, os negros, enfim. Esse é um mundo ideal que a gente tanto sonha, mas que ainda está bem longe de acontecer por falta dessa conscientização da importância dessa política para a população brasileira. E é por isso que a gente traz você aqui hoje, Noemi, para você que está dentro também, né, dessas pesquisas, desse ativismo, para contar para a gente. Essa sua explicação com relação às cotas de gênero foi essencial. Talvez muitas pessoas que estejam assistindo nesse momento a Conexão Legislativa não soubessem dessa informação e tivesse ainda essa informação que fosse 30% só de mulher, não de gênero, né? E aí traz a importância da gente colocar o assunto na roda, da gente discutir. E nós estamos aqui na reta final do programa, Noemi, mas é importante, eu quero sua fala sobre discutir gênero e sobre representatividade feminina nas escolas, lá com as adolescentes e com as jovens também, não só com as mulheres, mas com os garotos também. Justamente, eu entendo hoje que a falta de informação tem levado a gente ao erro, porque o desconhecimento, o pré-julgamento de alguns termos, como a própria palavra gênero, tem nos fechado enquanto cidadãos para um debate tão importante e necessário na nossa população. E de fato, a gente precisa começar esse debate desde os nossos adolescentes, que são futuros eleitores, que são os futuros cidadãos, né? Os futuros políticos e mulheres a serem eleitas para as próximas gerações. Então, inclusive, a gente tem trabalhado isso, diversas entidades, ONGs, né, têm se juntado para trazer esses cursos de formação política dentro das escolas, fazendo mulheres líderes, né, meninas líderes. Muitos podcasts hoje estão voltados para trazer essa informação para a juventude, que hoje tem acesso à internet, tem acesso, né, às mídias sociais, pode ouvir, pode conhecer por vídeos, videoaulas, enfim, para que a gente conscientize essa juventude a importância de se debater política, sim. Essa questão que a gente foi ensinado de que política não se discute é um dos piores ensinamentos que fez com que a gente se atrasasse tanto nesse debate que é tão rico para a nossa democracia. Então, a partir do momento que a gente começa a trazer essa informação de qualidade, para se gerar um debate dinâmico, saudável entre a juventude, para que ele já chegue na sua idade dos 16 para 18 anos, quando estiver apto a votar, conscientes do seu papel enquanto cidadão, da necessidade de exercer a sua cidadania e fazer com que a democracia seja fortalecida diariamente, naturalmente a gente já começa a formar novos líderes, novas mulheres líderes que serão os nossos representantes no futuro e farão com que, de fato, as políticas públicas a serem desenvolvidas sejam políticas públicas a longo prazo, bem pensadas, bem planejadas, sempre trazendo essa questão da diversidade, da representatividade como importantes pontos a serem debatidos e construídos para que a gente consiga, né, fortalecer de fato a democracia que é tão importante para o nosso país e que muitas das vezes tem sido ameaçada, e isso é algo muito grave, né, enquanto república, enquanto país. Então a gente precisa manter isso saudável, né? Sim. É isso mesmo, e com essa sua fala, infelizmente a gente termina o Conexão Legislativa de hoje, mas deixando um gostinho de quero mais, e já te deixo o convite para uma próxima oportunidade você voltar, a gente falar mais sobre essa questão de gênero na política e das mulheres. Te agradeço então, Noemi Araújo Lopes, pela sua contribuição hoje por aqui, tá bom? Obrigada.
Muito obrigada a vocês, foi um prazer. Conheçam as redes sociais, né? Existem várias ONGs, várias entidades trabalhando em prol desse conhecimento, dessa informação. O Instituto de Estudos Legislativos e Políticas Públicas, o IELP, que foi lançado no mês passado, tem esse objetivo de trazer essa informação de qualidade, técnica, para o cidadão, né, de forma acessível, para que juntos a gente possa trabalhar entender mais sobre a política do nosso país, afinal, tudo é sobre política e nós fazemos parte dela. Então, muito obrigada e até a próxima. É isso mesmo, obrigada. Você que está em casa já sabe, né? Corre lá no nosso canal do YouTube, compartilha informação de qualidade e a gente se encontra então em outro momento aqui na Rede Alesp. Tchau!